Olá, pessoal, voltando aqui para continuar o nosso aprendizado, né? A gente falando sobre código de conduta, tá? Aplicações de natureza social, financeira e contábil. É justamente o código de conduta dentro de um ambiente de trabalho, dentro de um ambiente organizacional, certo? Então, vamos lá, dando continuidade, falando sobre impactos ainda do código de conduta no clima organizacional. E além do que a gente veio falando, as diretrizes promovem o quê? Bem-estar dos funcionários com relação aos comportamentos que devem ser adotados no exercício da sua atividade, dentro ou fora do espaço físico da organização. E o código é um documento que ele dita e regula normas que gerem o funcionamento de determinada empresa ou organização, né? E o comportamento dos seus funcionários e membros, certo? Bom, basicamente são divididos em direitos, né, e deveres, né? Nós não temos só deveres como funcionários, certo? Nós não temos só deveres. Como alunos, como estudantes, vocês não têm só deveres, vocês têm direitos. Os professores também não têm só deveres, têm direitos, certo? Os direitos destinados a constituir a imagem, identidade e perfil da empresa, tá? Por exemplo. E os deveres são as obrigações e condutas que o profissional deve adotar para desempenhar o seu serviço, visando sempre o cumprimento, né, das condutas morais e ética, certo? Olha aí, esse nome aí é Kaelison. Kaelison, né? Diferente de Tainópolis. Boa tarde. Bom, existem alguns princípios básicos que estão presentes em quase todos os códigos. Isso a gente viu lá no início da disciplina, né? Princípios básicos que estão presentes em quase todos os códigos de conduta, seja um código de conduta empresarial ou um código de conduta profissional, né? Nesse caso do código de conduta empresarial, nós temos a proteção do patrimônio da empresa. Pessoal, não é só porque você é funcionário, né? Você vai chegar ali, exercer sua função e vai esculhambar, quebrar algum material ou fazer mau uso de algum equipamento ou não cuidar daquela sala que você faz parte naquele setor, certo? Nós temos que proteger o patrimônio da empresa. A necessidade de transferência nas comunicações internas e externas, transparência nas comunicações, para que não haja o quê? Barreiras, ruídos, tá? Respeito entre os chefes e subordinados. O primeiro exemplo de respeito é entre o chefe e o subordinado. Se o chefe não tem respeito com o subordinado, ele não está passando um bom exemplo. E ele não pode exigir respeito. Tá? É aquela frasezinha que todo mundo conhece. Você quer respeito? Respeite. A outra frase também que todo mundo conhece. O meu respeito vai até onde o seu for. Né? Ou seja, tem um limite. Né? Então, dentro de um ambiente organizacional, o código de conduta se preocupa muito com isso. Porque, apesar de tudo, são funcionários, são gestores que estão passando o quê? Não é só a imagem da empresa, é a própria imagem como profissional dentro do ambiente de trabalho. Tá? A denúncia da prática do suborno ou corrupção, né? Tem que denunciar, certo? Bom, também é alvo do Código de Ética os fatores externos ao grupo, como o tratamento e relação que desempenho com os consumidores, por exemplo. A partir desse ponto de vista, o Código prevê o quê? As ações que norteiam as práticas de marketing, né, propaganda e comunicação da empresa, assim como a qualidade do atendimento. Certo? Beleza? Adalto, boa tarde. O som está dando eco. Né?
Cauã, boa tarde, Barras. O som tá dando eco para todo mundo aí, gente. Tá com problema de som ou o áudio tá ok? Vão dizendo aí, por favor. Aqui tá ok. Aqui tá tudo tranquilo, não tá, José? E Adalto, o áudio do YouTube e do IPTV está aberto? Os dois? Olha aí, Tainópolis diz que o som tá ok. Adalto, se o áudio dos dois estiver aberto, é por isso, tá? Ou você abre um do IPTV ou você abre o áudio, tá? Do YouTube, beleza? Ó, em Bonfim tá tudo ok. Vamos lá. As normas estabelecidas podem ou não. Olha aí, é só na TV, no IPTV. Tá dando eco. Né? Vamos ver aqui se a gente ajeitar direitinho. Aí você fala, tá bom? Beleza? Bom, as normas estabelecidas podem ou não, né, estar atreladas às normas civis. Nesse caso, o descumprimento de alguns pontos cruciais do Código pode ser motivo para punição perante leis previstas na legislação penal e trabalhista. Certo? Bom, uma grande rede de lanchonetes, olha só esses exemplos aqui, pessoal. Dentro dos impactos do Código de Conduta. Olha só. Uma grande rede de lanchonetes nos Estados Unidos sofreu boicote nos anos 90, né, por ato de discriminação racial contra cliente. Discriminação racial contra cliente é uma atitude antiética, tá? É uma atitude que o código não permite. O código empresarial não permite. O código profissional também. Nós, como profissionais, nós, como seres humanos, dentro de um código de ética, código de conduta, nós não devemos discriminar. Tá? Só que essa rede de lanchonete nos Estados Unidos, ela sofreu um boicote, porque praticou um ato de discriminação racial contra um cliente. Essa notícia, olha só como a notícia ruim espalha rápido, né? É uma notícia ruim. A notícia se espalhou e a rede de lanchonetes fechou, né? Começou a fechar as filiais. Muitos dos filiados remanescentes avaliavam deixar a rede por conta do ocorrido. Apenas quando a alta direção introduziu uma política de atendimento, olha aí, ocorreu o fato, para ela introduzir, foi preciso ocorrer, né, um ato discriminatório, certo? Para que implantasse, introduzisse uma política de atendimento amplamente divulgada e planejada, considerada ética e moral pelos clientes, foi que conseguiu retomar o seu crescimento. Tá? Samuel Moraes de Murici dos Portelas. Pessoal, o áudio continua ruim? Ou tá ok? Ó, o Josiel, nosso diretor de imagem aqui. Vocês conhecem o Josiel, minha gente? Conhece, não? Qualquer dia eu boto ele aqui para vocês conhecerem, entende? Tá tudo ok aqui, viu, o áudio? Então, se não tiver ok, por favor, me digam. Tá? O Theo falou que no YouTube está oscilando o volume durante a fala. Tá? Certo. Eu estou tendo cuidado aqui, porque o meu diretor de imagem já me passou aqui, né, as dicas aqui que eu estou afastando quando eu viro aqui, ó, eu tenho que acompanhar o microfone. Tá? Então, observem que uma empresa, ela suja a sua imagem por atos cometidos no atendimento. Tá? Então, esses atos sujam a imagem, tanto pode ser da empresa ou pode ser do profissional. E a empresa, a gestão, a direção maior, viu que precisava de quê? De uma política de atendimento, né? De introduzir uma política, um código, e aí sim começaram a retomar suas atividades. Certo? Bom, outro ponto.
No final de 2015, olha aí outro acontecimento. No final de 2015, uma construtora do Rio de Janeiro foi condenada. Construtora condenada a pagar aos funcionários uma indenização milionária. Indenização. Em virtude de quê? Em virtude de assédio moral. Olha aí um dos principais pontos preocupantes que o Código de Conduta se preocupa, né? É a questão do assédio moral. Pessoal, indenização de assédio moral é alta, tá? E simplesmente o Tribunal do Trabalho, Tribunal de Justiça do Trabalho, ele vai ouvir ao trabalhador. É a mesma coisa de acidente de trabalho. A empresa luta para provar que não teve culpa nenhuma no acidente, né? Demora, certo? Mas assédio moral e assédio sexual, se a empresa bem pensar, né, nenhum funcionário pratica nenhum tipo de, simplesmente, difamação, calúnia, fofoca, tá? Bullying. Porque se for provado, e se for mesmo, se o funcionário quiser, né, não prejudica só quem agrediu, não. Quem vai entrar também no processo é a empresa. Sabe por quê? Porque pelo Tribunal de Trabalho, eles pensam o seguinte, né? O profissional vai pensar o seguinte: a empresa teve conhecimento disso e não tomou nenhuma providência? Deixou acontecer? Ou seja, vai processar da empresa. Tá? Imagina aí. Indenização milionária numa construtora em virtude de assédio praticado pelo gerente jurídico. Olha aí. É mais preocupante. Um gerente jurídico que tem conhecimento de assédio e conhecimento que é um ato antiético que gera o quê? Indenizações e ainda cometeu. Além do montante, a construtora também foi condenada, né? Ela foi condenada para quê? A fazer ações, no caso, realizar palestra de conscientização a cada 6 meses para a manutenção de um ambiente de trabalho moralmente sadio. O que foi que a gente falou, né? Que grandes empresas pegam 15 minutos do final do expediente, por exemplo, está acabando o expediente, pois 15 minutos antes tem a sirene, todo mundo se reúne, os supervisores se reúnem para fazer uma reuniãozinha, dizer o que é que aconteceu ali, como foi cada setor e falar sobre ética, né? Para conscientizar. Muitas vezes, gente, tem gente que parece que dá vontade assim de pegar um funcionário, né, sacudir, assim, dizer, oh, não faça isso não, porque isso vai prejudicar a empresa, vai prejudicar você e a empresa. Né? Você tem condições de pagar uma indenização num processo desse? Pois não cometa isso, não. Eu acho que nem falando os valores monetários a pessoa não para de fazer. É complicado. O ser humano é complicado. Para isso, foi necessário o quê? Que a organização estabelecesse regras de conduta que servissem como diretrizes ao comportamento ético de seus funcionários. Bom, em pleno século XXI, a decisão do Tribunal de Justiça Trabalhista chamou a atenção não apenas pela cifra, mas pela questão ética que envolvia o acontecimento. A decisão de rever seu planejamento estratégico através da mudança de valores defendidos pela rede de lanchonetes representou o renascimento de um grande negócio. O comportamento dessas duas empresas, tanto da lanchonete, onde cometeu um ato de discriminação racial, quanto a construtora, que um gerente jurídico, né, praticou o assédio moral, certo? Podia ser considerado normal no período da escravidão, em que os escravos eram tratados sem a menor dignidade. Tá? Até que membros de diversas áreas da sociedade passaram a questionar e combater esse hábito desumano.
Mas em pleno século XXI, mesmo com a existência de código de conduta, tanto empresarial quanto profissional, mesmo com a existência da nossa Constituição, mesmo com a existência de leis, né, ainda temos atos discriminatórios, seja de gênero, seja de raça, seja de cor, tá? E isso acontece, certo? Tem faculdades que professores simplesmente assediam moralmente alunos. E tem alunos que tomam a providência e tem outros que ficam calados. Por quê? Porque tem medo de serem visados, né? Seguidos ali dentro da faculdade. Aí pensam o quê? Né? Não, eu não vou fazer isso, eu não vou falar nada, eu vou ficar calada porque eu tenho que passar nessa disciplina e vai que eu não passo nas outras e nem termine o período. Tem muito aluno e aluna que pensa assim. Certo? Olha aí, Amarante, boa tarde, professor Antônio Castro. Boa tarde, professor. Bom, o enfrentamento de opiniões e comportamento que contribuiu para a resolução desse conflito social só foi possível porque algumas pessoas conseguiram fazer valer o seu comportamento ético por meio das ações que culminaram na abolição da escravatura. Tá? Mas ainda hoje, vimos ontem, quem assistiu a aula ontem, quem esteve presente na aula ontem, né? E quem não esteve presente depois assistiu, viu. A gente falou do trabalho escravo que ainda existe. O papel da justiça nesses dois episódios, da lanchonete e da construtora, né, representa os abolicionistas do período escravocrata, impondo uma conduta ética, né, considerada adequada pela maioria da sociedade. Estão normalizando o preconceito. Estão normalizando. Ah, mas é normal. Não é normal não, minha gente. Não é normal. Não é normal você, um cidadão, saber o que pode ocorrer com você juridicamente, né, e você cometer um ato discriminatório. Não é normal. Você saber que pode pagar uma indenização altíssima, capaz de perder tudo para pagar uma indenização, né, e simplesmente cometer algo, né, um preconceito, uma discriminação, ou então uma perseguição dentro do ambiente de trabalho, é inadmissível. Mas tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que têm o prazer de fazer isso. Né? O Alferraz, professora Antônia de Alferraz. Olha aí, Amarante Raniele, aluna Raniele. Beleza? Bom, vários são os fatores que colaboraram para que a necessidade de criação dos diversos códigos de ética evoluíssem das discussões de pensadores filosóficos, para uma ciência ser desenvolvida praticada e documentada através das ciências sociais. Tá? Entre eles, a expansão do mercado, dificultando que as regras de conduta antes passadas de geração para geração de forma mais direta, agora não mais sustentáveis em virtude do distanciamento das pessoas. Bom, outro fator muito importante são os interesses econômicos. Cada vez mais fortes, desconsiderando questões antes julgadas como mais dignas. A briga por posições de prestígio. Ah, isso existe demais. Né? Olha aí, Gil Bués, boa tarde. A professora Ana Cristina Gil Bués, certo. A aluna Maria Clara, eita coisa boa, menino. Hoje estou vendo aí os alunos e os professores interagindo. Eu gosto disso, gente. Porque às vezes só o professor fala e eu não sei se o professor está sozinho, né, acompanhando. Aí depois eu vejo que tem aluno, certo? Eu gosto disso, tá? Olha só. A briga por posições de prestígio. Por fundos destinados a pesquisas científicas, né, pela própria necessidade de ser portador de um know-how único e diferenciado e obter vantagens particulares com isso. Né. Isso gera atitudes antiéticas, certo? Principalmente a questão de prestígio. Pessoa que se acha, a pessoa que tem muita plateia,
Pode observar. Aquele profissional que tem muita plateia, ele eleva o ego dele, né? Por elevar o ego dele, eu não digo todo profissional é assim, mas a maioria, quando está com o ego elevado, né, começa a diminuir os outros profissionais, começa a enxergar defeitos onde nem tem no outro profissional, e qualquer atitude, por mínima que seja, que nem está ofendendo a ninguém de um profissional, ele pega aquilo, faz uma montanha, né? Faz uma imagem enorme por coordenador, por supervisor, por dono da empresa, né? Aí vão acreditar naquele profissional, né? Que é bem visto, que está ali aparecendo. Isso acontece demais. Muitas vezes, baba até o coordenador. Gente que quer estar à procura de prestígio dentro de uma organização, ele baba tanto o coordenador que aí, no fundo, mais tarde ele puxa o tapete do coordenador. Isso acontece demais. Isso é uma atitude ética? Né? Isso não é uma atitude ética. Isso é uma atitude antiética que prejudica a empresa. Se a empresa observar, vai ver que isso vai prejudicar a empresa lá na frente. Tá? Beleza? Olha aí agora, todo mundo aí no IPTV, ó. Eita, menina, Lauriane Campo Largo, Marcos, aluno de Alferraz. Estão tudo minando, tá minando, né? Campo Largo, professora Jaciara. Luiz Isabel. Menino, tô gostando. Né? Chegou o nosso diretor de imagem aqui, ampliou aqui o IPTV para eu poder ver. Né? Então, vamos lá. Todos esses novos desafios da humanidade fizeram com que os códigos precisassem ser elaborados, né? E a ética precisasse, né, científica e objetivamente, ajustar o quê? Os fatos morais até então adequados, tá? Subjetivamente ao longo das últimas décadas, certo? Pois a ética nas relações de trabalho concerne não apenas ao comportamento que é ou não admissível nos limites de abrangência da organização em que atua, mas também ao impacto que as ações de um funcionário, olha aí, acabei de falar, né? Do funcionário que quer prestígio, que quer ser bem visto, né? Que tem um ego elevado, certo? João Das, parabéns, professora, você tem uma excelente explicação, muito obrigada. Muito bom ver isso, tá? Muito bom ler isso e ler essa mensagem também. Muito obrigada, tá certo? É o que todos os professores aqui do canal tentam, né, dar para vocês boas explicações. E quem já foi meu aluno e quem agora está tendo a oportunidade de ser meu aluno, sabe que sempre eu levo um assunto da nossa aula para que a gente entenda melhor, eu levo para a nossa realidade. Não é verdade? Quem aí acompanha e observa a professora, eu levo para a realidade, para que a gente entenda melhor como é que funciona a coisa, certo? Bom, olha só. Essa questão aqui de abrangência da organização em que atua também é o impacto que as ações de um funcionário pode causar com atos, gestos e palavras para os stakeholders da organização, tá? Pessoal, é muito triste em uma organização, né? Atitudes. Quando uma organização trabalha realmente com código de ética efetivo, que pratica o seu código de ética, essa organização, todos os funcionários são observados, tá? Pelos gestores, certo? Todos os funcionários são observados, todas as atividades são observadas, né? São supervisionadas. Então, se um ato de um funcionário, lembrando da aula de ontem, se o ato de um funcionário causar um problema para outro colega e, consequentemente, causar um problema para a empresa, aí sim
é considerado um ato antiético. Isso vale para gestos e palavras. Tá? Agora, se um funcionário faz algo que não atinge e não ofende os outros colegas de trabalho, mas um colega de trabalho tem uma visão diferente e aumenta aquela situação, alguma coisa aí tem. Tá? Enquanto a maioria não se sentiu ofendida e nem levou, né, a questão de gestão de RH. Nem levou ao conhecimento do coordenador, do supervisor, seja qual setor. Mas só um, né? Isso acontece demais. Só um tem a visão, né? Interpretou de maneira errada, então, se ele quer prejudicar, ele vai prejudicar. Tá? Então, tomem cuidado nas organizações. Sempre, eu cresci ouvindo, sabe o quê, minha gente? Em todo lugar que eu ia. Quando eu comecei a trabalhar, né, como cidadã, meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego, quando eu saí de casa, eu ouvi o seguinte dos meus pais: confie desconfiando. Vocês já ouviram isso? O José aqui disse que já ouviu. E ouve ainda hoje, né, José? Confie desconfiando. Não é tudo bem que você não vai ser aquela pessoa, aquele profissional carrancudo, né, que não vai ter uma amizade dentro do ambiente de trabalho, que não vai se dar bem com ninguém, mas cuidado. Né? Às vezes, as coisas ruins vêm de onde você menos imagina. Certo? Olha aí, Amarante aí, já teve aí, ó, uma chamada de atenção. Vamos assistir a aula, galera. Né? Olha aí, tá vendo? A adoção de princípios éticos e comportamentais reflete o tipo de organização da qual fazemos parte e o tipo de pessoa que somos. A ética nas relações de trabalho não é apenas uma política, né? É uma necessidade. É preciso haver ética para que haja um bom clima organizacional. E para que a imagem positiva que os funcionários criam na organização possa transcender seus espaços físicos, valorizando sua imagem no mercado. Falamos aqui da empresa da lanchonete, que a imagem no mercado ficou ruim por quê? Porque houve uma discriminação racial. Então, as lanchonetes fecharam. É uma péssima imagem de atendimento. Tá? Organizações que são dotadas e positivamente avaliadas pelos funcionários trazem várias vantagens para os acionistas. Motivam bons profissionais a terem vontade de trabalhar. Olha só a motivação presente. Né? Com motivação, os profissionais têm sim vontade de trabalhar, trazendo valorização no capital intelectual. Funcionário sem motivação, funcionário não tem vontade de trabalhar. A gente já falou aqui várias vezes. E a motivação, ela está dentro da gente. Como assim, professora? Todo mundo tem uma motivação. Ela pode estar, né, mínima por algum motivo. Ela pode estar excedendo por algum motivo também. Né? Então, para você saber, a gente lembra lá daquela aula que a gente deu aqui falando de autoconhecimento? Você tem que se autoconhecer, ao ponto de saber o que está lhe desmotivando e o que está lhe motivando. Tá? Certo? Pessoal, tem gente, é natural do ser humano. Tem dia que a gente acorda motivada, tem dia que a gente não acorda motivado. Né? Passei 2 semanas, vou falar por mim, digo meu exemplo. Eu passei 2 semanas, né, saúde debilitada. Então, fazendo check-up para saber logo o que é, porque eu já estava desmotivada com o que eu estava sentindo e apresentando. Né? Porque eu não sou de negar serviço, eu não paro. Né? Nem em casa, nem com amigos, nem com amigas, nem com filho, nem com parente, eu não paro.
né? Nem no trabalho, o que for proposto ali para fazer, tamo junto, né? Mas eu estava desmotivada com a forma como eu estava me apresentando, né? Então, pratico sempre o quê? O autoconhecimento. Espera aí, o que está me desmotivando é isso. Então, vou procurar, né, para saber o que é que eu posso fazer, o que é que nós vamos fazer. Então, pronto. Hoje está tudo ok. Certo? E é assim, todo mundo é assim. Todo ser humano é assim. Não venham me dizer que não é assim, não, mas que eu sei que é. Tá? É assim. A gente tem que procurar o que é que está desmotivando. Certo? Se é no ambiente de trabalho, se é uma situação no ambiente de trabalho, se é um colega de trabalho que lhe desmotiva, não frequente o mesmo ambiente. Pronto. Não cruze o caminho com esse funcionário, com esse colega de trabalho. Primeiro, ninguém é obrigado. Não é verdade? A empresa é grande, né? Você pode chegar a hora que você quiser, você pode passar por onde você quiser. Não é, Amarante? É verdade. Pronto, ninguém é obrigado. Ah, eu vou sair, né? Eu vou me reunir com a turma. Fulano vai? Vai. Ah, não vou sair, não. Deixar de curtir, de um happy hour, né? De uma confraternização por causa de uma pessoa. Vá, não cruze. Sente longe, não dê ouvido. Pronto. Porque aí sim você vai começar a se desmotivar para ir para o ambiente de trabalho pensando naquilo. Você vai se desmotivar até de ter o seu ambiente social, né? É assim, a gente tem que se autoconhecer. Eu digo sempre, né? Digo para os meus amigos, digo sempre, gente, é uma luta diária. Essa questão de motivação é uma luta diária, certo? Beleza? Então, quais são as vantagens para o acionista? Essa questão de motivar bons profissionais, despertam o interesse dos investidores. Como é que a gente vai despertar o interesse dos investidores? Como é que a gente vai despertar o interesse de um investidor que vem de outro país ou de outra cidade, de outro estado, para investir na minha empresa, na empresa que eu trabalho? Como é que a gente vai despertar? Bom atendimento, qualidade no serviço, presteza, respeito, empatia, tratar bem, né? Saber ouvir, uma boa comunicação, certo? Valorizam suas ações e expandem seus negócios. Nessa questão de despertar o interesse dos investidores, você está fazendo a sua imagem. A empresa está fazendo a imagem. Certo? E você quer o quê? Você quer uma boa imagem. Você, como profissional, como técnico em serviço jurídico, você quer uma boa imagem. Não é verdade? Pois pronto. Pois você tem que ser um bom profissional para despertar o interesse de alguém que vai investir na sua profissão. O primeiro a investir na sua profissão é você. E aí, quem é que vai me contratar? Pois eu tenho que despertar o interesse. Eu tenho que melhorar a minha empresa. Ontem eu falei que a primeira empresa da gente é a vida da gente, né? Então, a gente tem que planejar o que é que a gente quer para ela, certo? Consequentemente, tornou-se imperativo para qualquer tipo de organização o estabelecimento de diretrizes que não apenas vão dar segurança aos funcionários no exercício de suas funções, mas também assegurarão que as ações desses serão norteadas pelos mesmos princípios e valores adotados pela organização como adequados, certo? Bom, código de conduta e comunicação interna. A gente sempre fala aqui da boa comunicação. Que uma comunicação não pode ter ruídos, não pode ter barreiras. Os ruídos é o quê? A má interpretação, o preconceito sobre o assunto, né? Por exemplo, vamos supor que o Josiel, né, nosso diretor de imagem, chegue para mim e me dê uma... Diz, ó, professora, tem um recado aqui que mandaram aqui da alta hierarquia, da supervisão, né, que a senhora tem que ficar segurando o microfone todo o tempo aqui, ó, virou, acompanhou,
né? Como foi agora o caso, né? Gente, eu estou aprendendo constantemente. Eu ensino, mas eu aprendo também, né? E assim é a gente no dia a dia. A gente está ensinando e está aprendendo. Então, olha só. Ele me passa uma mensagem de uma forma que passaram, vamos supor, passaram a informação para ele, passaram, né, mandaram um áudiozinho, talvez. Vamos supor, é só um exemplo. Que uma pessoa, o supervisor, o chefe geral passou, diga para a professora aí, a professora Iuna, que ela tem que segurar firme no microfone na hora que virar e acompanhar. E não fazer isso, ó. Entendeu? Porque se eu fizer isso aqui, vocês não vão ouvir. Não é verdade? Então, tá. Aí o Josiel vai e fala essa mensagem para mim, vamos supor, de uma forma diferente. Né? A mensagem ele está passando como ele recebeu, mas a forma dele falar, a forma dele abordar, vamos supor que seja diferente. Né? A forma de eu receber a mensagem e como eu recebo a mensagem, eu posso colocar uma barreira de comunicação. Entendeu? Pode ter um ruído. Se eu interpretar de uma maneira ruim, se eu receber essa mensagem de uma forma pensando o quê? Poxa, eu estou fazendo errado. Quer dizer que eu estou trabalhando errado. Né? A minha forma de receber uma mensagem pode ser uma barreira de comunicação. A gente viu sobre isso. Né? Se alguém passa uma informação para você, uma notícia para você, e você tem a sua opinião sobre o assunto, e quando você vai repassa a sua opinião, repassa a mensagem com a sua opinião, é uma barreira de comunicação. Certo? Então, o código de conduta é a comunicação interna. É uma excelente ferramenta, a comunicação interna, de relacionamento com as pessoas que trabalham em uma organização. A gente fala de comunicação interna, ela tem que ser o quê? Transparente. Ela tem que ser clara. Bem elaborada. Certo? E essa comunicação interna, ela existe a partir do momento que eu vou implantar o código de conduta. A organização agora trabalha com o código de conduta ética. Né? E aí tem que ser comunicado. Eu não vou chegar aqui simplesmente... Né? É como um plano de aula. Os professores têm um plano de aula. Né? Eu creio que recebam um plano de aula. Então, eu não vou chegar aqui, o tema da aula é código de ética. O professor não tem nem essa informação. Aí é. Eita, não preparei aqui os alunos, não avisei para os alunos. É assim, é mais ou menos assim. Certo? É como se você chegasse em casa, passasse o dia trabalhando e ninguém lhe avisasse das compras do supermercado que tem que fazer. Eita, mas pensa numa coisa que me deixa danada. Apesar de saber o que falta e o que não falta. Mas tem coisas, donas de casa sabem disso. As professoras e professores aí, donos de casa, sabem disso. A gente anda tão atribulado, a gente compra, aí, eita, esqueci de comprar. Isso é natural. Agora, o ruim é quando a gente chega, né? Aí a pessoa, tem que comprar isso. Tem que pagar essa conta. Né? Já entrega que já passou do vencimento. É mais ou menos assim. Então, tem que ter uma comunicação, gente, uma boa comunicação, para não haver prejuízo. No caso desse exemplo que eu dei, para não haver o quê? Atraso de conta para pagar. Certo? Entenderam? Pois é a mesma coisa aqui. Com ela, com a comunicação interna, é possível trabalhar a missão. Olha aí a professora Sandra Mota, rindo aí. Tá vendo o exemplo? Não é assim, professora? É desse jeito, não é? A gente sai para resolver, as pessoas pedem para resolver as coisas, aí quando a gente chega já com tudo resolvido, tem que voltar. Eu esqueci de dizer que era para passar em tal lugar, para comprar isso e isso. Não é assim, Sandra? É desse jeito. Aí lá vai a gente sai de novo, né? Só que a gente tem que pôr limite nisso, gente. Né? Porque a gente não é máquina. Então, é como eu falo, né? Dia da semana que eu consigo resolver tudo é numa sexta-feira. Certo? Porque de segunda a quinta
E segunda até tem dia de sexta também que é muito atribulado. Então, sábado. Né? Tem alguma coisa para resolver? Então, vamos resolver tudo. Né? Aí, depois que resolve, eita, rapaz, esqueci. A gente vamos melhorar essa comunicação. Né? O WhatsApp está aí, todo mundo online direto, no grupo da família. Todo mundo online não fala. Aí é complicado. Né? Bom, trabalhar a missão, a visão e os valores e reforçar informações importantes que podem ajudar na rotina do trabalho. Tá? Também é possível utilizá-la como uma forma de quê? Reforçar o planejamento estratégico e o cumprimento de metas. Né? Existem diversos canais, tá? Que podem ser explorados, bem como e-mail, rede social, mural, jornal interno, eventos, reuniões e muito mais. Basta escolher as melhores alternativas de fonte. Isso aqui são fontes. Fontes de comunicação. Antigamente, a comunicação era somente, né, quando o funcionário chegava na empresa, terminava seu expediente e aí o chefe falava alguma coisa. Amanhã, o que é que temos para amanhã? Amanhã tem que resolver isso, isso e isso. Beleza. Ou então, quando a gente chegava, ó, tem uma demanda para hoje, apareceu, está aqui, beleza. Era assim. Depois veio o quê? E-mail, veio internet, veio celular, né? Aí, o chefe ligava. Tem chefe que liga meia-noite. Né? Manda mensagem, e-mail, a gente abre. A gente não vai abrir e-mail de madrugada. Né? Por mais que o nosso celular tenha notificação de e-mail. Ninguém vai de madrugada acordar para abrir e-mail. Né? A não ser o dono da empresa. Certo? Seu empresário. Aí, hoje tem essa possibilidade. Então, não tem porquê alguém falar, eu esqueci, não comuniquei porque o celular estava com problema. Tá, e por que é que não entrou no computador e não mandou um e-mail? Eu estava sem o computador e o meu WhatsApp estava, né, desatualizado, estava bugado. Vai na rede social e procura. Né? Vai no Facebook, manda uma mensagem, um message, ou então vai no direct do Instagram. Tem várias fontes de comunicação. Não tem desculpa. Tá? Hoje não tem desculpa. Para falar assim, não tive como entrar em contato. Não tive como mandar esse documento. Né? Gente, eu já passei por isso aqui. E foi dose. Viu? Era um documento de um projeto. Né? A pessoa morava numa rua, após a rua que eu morava. Dava para sair da casa dela, dar a volta. Tinha que passar na frente da casa que eu morava. Não tinha outro caminho para ela ir. Para dar a volta e entrar, né, na avenida. Tinha que passar. Então, poderia muito bem deixar o processo, o projeto, né, de consultoria lá na minha casa pronto. Né? Aí perdemos uma oportunidade. Eu esqueci, não te mandei, eu estava sem conexão. Né? Mas não passou lá na frente. Até isso, até essa forma de comunicação existe. Né? Então, não tem desculpa. Né? Agora, cuidado com as barreiras e os ruídos de comunicação. Apesar de ter várias fontes, o nosso cuidado são as barreiras e os ruídos. Para que a comunicação interna tenha valor estratégico, é preciso um bom planejamento. Né? Afinal, de nada vai adiantar você fixar no mural, olha aí, fixar lá, botar lá o código de ética, código de conduta ética, bem como outras informações importantes. Não adianta só fixar. É preciso envolver os colaboradores, né, e as colaboradoras e trabalhar de uma maneira criativa, para que as informações, de fato, chamem a sua atenção e despertem o seu interesse. Certo?
E aí alguém me pergunta, professora, se eu for contratado numa multinacional, numa organização de grande porte, conhecida, que tem uma imagem internacional ou nacional, né? Eu posso, no momento da admissão, no momento que eu estou assinando o meu contrato, eu posso perguntar sobre o código de ética da empresa? Deve. Né? Conversando ali, assinando seu contrato, todo mundo lhe dando parabéns, parabéns, você agora é um novo funcionário. Ou eu queria saber uma coisa, eu queria ter conhecimento do código de ética, tem como passar para mim? Pronto. Tem empresa que já manda, né, por e-mail do funcionário. Nas pastas de arquivos do funcionário, né, de dados do funcionário, no banco de dados, eles deixam sempre. Também tem empresas assim. Tá? Mas é bom que você pergunte, é bom que você se mostre proativo nesse sentido, né, de procurar saber, de ir atrás, de ter conhecimento. É muito bom para a sua imagem como profissional. Então, qual é a importância da boa comunicação interna na empresa? Todas as empresas podem se beneficiar com as vantagens da comunicação interna. E ela mantém o ambiente organizacional alinhado com os objetivos da organização e faz com que seus colaboradores e colaboradoras entendam e sigam o posicionamento da empresa. Tá? Portanto, se você quer ter um clima organizacional favorável ao desenvolvimento pessoal e profissional de seus colaboradores, bem como melhorar a imagem de sua empresa, saiba que investir em uma boa estratégia de comunicação interna é uma estratégia certeira para o sucesso. Um exemplo que eu citei foi simplesmente dessa indústria que eu trabalhei no Maranhão, que sempre reunia, tá, todos os setores, todos os funcionários, para falar um pouco sobre a questão de ética, sobre a conduta, sobre o que podia e o não podia fazer, né, sobre simplesmente fatos que ocorriam que o funcionário nem se dava conta que estava fazendo, né? Certo? Como, por exemplo, tinha setores, por exemplo, eu trabalhava no setor de licenciamento, tá? Se algum funcionário saísse de outro setor de produção, comendo algo, utilizando algum material, e fosse jogar o lixo lá no meu setor, aquilo ali não podia. Tá? Você está no seu setor, você joga o lixo no seu setor. Certo? Você está no setor de produção, pois tem o lixo ali, a coleta ali de lixo somente do pessoal de produção. Tá? Então não podia. Certo? Eram resíduos diferenciados. Então, isso também a gente pensava que o funcionário nem era visto, mas era. E quando eu trabalhava lá, eu ficava caminhando. Gente, quando eu chegava, sem mentira nenhuma, eu ficava olhando para as colunas. Né? Eu dizia, gente, será que aqui tem câmera? Só pode. Né? Mas não tinha. Eram simplesmente pessoas da administração que passavam e estavam ali só para observar. E tinha muita gente observando os outros funcionários. Mas ali era simplesmente só na reunião, não era para chamar a atenção daquele funcionário que fala, era só para falar assim, olha, mais uma vez, tá aqui, fazia o slide como se fosse uma aula, uma palestra, né? E aquilo ali não deixava ninguém carrancudo e chateado, não. Aquilo ali motivava mais, a gente já, então não vamos cometer isso, né? Eita, foi eu. A pessoa já sabia, eita, foi eu que fiz. Foi um erro meu. Amanhã eu não faço isso, não. E todo mundo era educado, todo mundo tinha motivação para trabalhar, certo? Bom, vamos refletir um pouco. Né? Você tem ruídos na comunicação da sua empresa? Você tem ruídos na comunicação aí, na unidade escolar que você trabalha, que você assiste aula? Tem barreiras de comunicação? Né? Você tem problema de mentira e fofoca no ambiente organizacional? Eita! Tem empresa que tem muito. Né? Já aconteceu casos de assédio moral ou sexual relatados? Também tem muitos.
né? Em algumas empresas. A comunicação é de mão dupla? Então, isso são coisas para vocês refletirem, levarem para o aprendizado, para a vida de vocês, quando vocês estiverem num ambiente organizacional. Tá? Reflitam. E a partir das respostas que vocês derem a essas reflexões, aí vocês observem como vocês devem se comportar. Observem o cuidado que vocês têm que ter. Sabe para quê? Para simplesmente fazer parte de um ambiente com um clima organizacional harmonioso ou tentar ter um clima harmonioso, certo? Analisar essas questões, essas reflexões é essencial para avaliar como a sua empresa trabalha a comunicação interna atualmente. Assim, temos diversas vantagens em investir nessa estratégia, né, de comunicação interna. Motiva o time. Olha só a motivação. Quando o time se sente bem informado sobre as coisas que acontecem dentro da empresa e percebe que ela investe em pequenas ações para melhorar o seu bem-estar organizacional, tende a trabalhar mais motivado. Detalhe: quando o time se sente bem informado sobre os acontecimentos organizacionais, sobre os investimentos, sobre visita de investidores, sobre a produtividade, sobre o reconhecimento de funcionários. Não é informação da vida dos outros, não, minha gente. Não vão confundir, não. Mas tem empresa que sobrevive disso. Informação da vida dos outros. Todo mundo sabe, né, o que se passa com o outro. E isso é ruim. Isso não tem nada a ver com motivação de time. Tá? Saibam separar as coisas. As pessoas percebem que fazem parte de uma empresa participativa. Assim, trabalham mais unidos em busca de atingir os resultados almejados no planejamento estratégico. Engaja colaboradores e colaboradoras. Primeiro motivação e depois o quê? O engajamento. Tá? Um dos grandes desafios dos recursos humanos do RH é manter funcionário e funcionário engajado. Então, saiba que a comunicação interna é uma ótima alternativa para fazer o quê? Com que se sintam em sintonia com a organização. Percebem que a empresa valoriza o seu trabalho. Dessa forma, tornam-se o quê? Promotores do seu negócio. Certo? Minimiza os efeitos de possíveis crises. Se eu estou motivado, eu estou engajado, não vai ter crise, vai minimizar. Pode também eliminar, tá? Minimiza os efeitos de possíveis crises. Infelizmente, nenhuma empresa está livre de enfrentar crise interna. Não existe aquela coisa 100%. Não existe aquela coisa perfeita em nenhuma área, em nenhum setor, em nenhum ambiente. Tá? Em nenhuma relação interpessoal não existe perfeição, não existe o 100%. Ok, não existe. Nós sabemos disso. Contudo, quando você tem um time fortalecido, quando sua equipe é fortalecida, quando a organização é fortalecida e bem informada, pode antecipar os problemas e os propósitos funcionais podem ajudar na resolução delas. Assim, gera um impacto negativo muito menor. Tá? Lembrando que as crises podem afetar a saúde da empresa. Crises afetam a saúde, o desenvolvimento e a produtividade da empresa. Crises da empresa podem afetar a saúde e o bem-estar do próprio funcionário. Tá? E isso faz com que ela tenha diversos prejuízos e até mesmo pode levá-la à falência em casos mais graves. Então, é de extrema importância o quê? Trabalhar sempre com a comunicação interna, a fim de evitar esse tipo de situação, tá? E quando acontecer, ter suporte para sair dessa, certo? Alinhamento da equipe de acordo com os objetivos do Código de Conduta Ética. Mais do que ter um bom desempenho nas suas atividades rotineiras, os funcionários precisam ter bons valores alinhados com as expectativas da organização.
Por isso, a comunicação interna permite alinhar os objetivos do código de conduta. E esse alinhamento do código de conduta, alinhamento dos objetivos, e aí entra o código de conduta profissional, para que haja um alinhamento, tá? Dessa maneira, investir em estratégia para que as informações do código cheguem corretamente e de uma maneira clara para todos os colaboradores. É sinônimo de construir uma equipe ética, uma equipe transparente, uma equipe respeitosa e munida de bons valores, tá? Diminui o turnover. O turnover é um índice, gente. É um índice de quanto e como e por que ocorre rotatividade, alta rotatividade, tá? Vocês sabiam que o Brasil tem índice de turnover ou rotatividade mais altos do mundo? Vocês sabiam? Esses dados são preocupantes, porque mostram que as empresas sentem dificuldades em criar ações para motivar e manter o seu time engajado, alinhado com os objetivos da organização. E o que é a rotatividade? Simplesmente para entender, é o entra e sai de funcionário em pequenos espaços de tempo. Contrata, passa 3 meses, 6 meses, demite, contrata mais. E assim vai, só fazendo a rotatividade. O funcionário nunca é mantido, ele nunca é retido ali por muito tempo. E isso é ruim para a empresa. Isso é ruim também para aquele funcionário, porque quando ele coloca no currículo que ele passou só 3 meses, 4 meses, 6 meses numa empresa, a outra empresa vai fazer assim, gente, só passou 6 meses. Qual foi a experiência que você ganhou nessa empresa? É ruim, tá? No entanto, quando o colaborador trabalha em um ambiente harmonioso e saudável e recebe as ferramentas adequadas para desempenhar bem o seu trabalho, bem como orientação motivacional, para continuar desenvolvendo o seu melhor, né, tende a ficar mais tempo dentro da empresa, certo? E chegamos ao final, né, da nossa aula, gente. E amanhã tem mais, né? Amanhã eu espero vocês aqui, beleza?